Ele disse que ela não era mais bonita, mas 2 anos depois o CEO milionário desabou, porque o garotinho em seus braços tinha os olhos azuis dele. Raquel nunca imaginou que uma única frase pudesse dividir sua vida nitidamente em antes e depois, mas no momento em que Victor Lima olhou para ela com aquela expressão distante e distraída e disse: "Você não é mais bonita." O mundo ao qual ela estava se agarrando desmoronou sob seus pés. Não foram nem as palavras em si que mais doeram, foi a maneira como ele as disse, sem hesitação, sem ternura, sem a menor consciência da faca que ele estava cravando diretamente em seu peito. Ele estava ali em seu terno sob medida, rolando a tela do celular como se estivesse discutindo relatórios trimestrais, não despedaçando a mulher que carregava seu filho. Ela tinha ensaiado este momento de forma diferente em sua mente. Ela tinha imaginado mostrar-lhe a foto do ultrassom, imaginado ele pegando sua mão, imaginado o silêncio de admiração em seus olhos ao perceber que seria pai. Ela tinha imaginado que, mesmo que as coisas entre eles fossem imperfeitas, a notícia despertaria algo caloroso nele. Responsabilidade, ternura, uma faísca de empolgação. Em vez disso, ele mal olhou para a imagem que ela segurava. Seus olhos piscaram sobre a silhueta granulada por um total de 2 segundos antes de retornar às suas mensagens. Ele não perguntou como ela se sentia, não perguntou de quantos meses ela estava, não perguntou nada. Ele simplesmente olhou para o corpo dela em mudança, encarou aquilo como um inconveniente e a dispensou com uma frase cruel o suficiente para ecoar por anos. Raquel sentiu o ar deixar seus pulmões em uma varredura violenta. Ela não chorou imediatamente. O choque era muito profundo, congelando-a de dentro para fora. Ela olhou para ele esperando, torcendo, por um lampejo de remorso ou uma dica de que estava reagindo impulsivamente. Mas Victor estava calmo. Calmo demais. Frio de uma maneira que a fez se perguntar se ela alguma vez o tinha conhecido de verdade, ou se ela simplesmente tinha se apaixonado pela versão dele que construiu em sua mente. Ele enfiou o celular no bolso e ajeitou suas abotoaduras, irritado mais pelo silêncio dela do que pela crueldade que acabara de liberar. "Raquel", ele disse como se estivesse dando instruções a um funcionário, "você está deixando as emoções nublarem seu julgamento. Isso acontece com mulheres grávidas." Foi quando as lágrimas finalmente encheram seus olhos, não por carência ou insegurança, mas por uma percepção súbita e dolorosa. Este homem nunca a escolheria. Ele nunca escolheria o filho deles. Ele nunca seria a âncora que ela esperava. Victor valorizava a beleza, a perfeição e o controle acima de tudo, e ela tinha acabado de escorregar para fora do quadro estreito que ele permitia a si mesmo reconhecer. Ela não gritou. Ela não discutiu, ela não implorou. Em vez disso, ela dobrou silenciosamente a foto do ultrassom e a colocou de volta na bolsa. Victor mal notou. Ele já estava se virando. Raquel saiu da cobertura dele com o coração rachando em pedaços lentos e silenciosos. Ela pressionou a mão sobre o estômago enquanto esperava pelo elevador, sussurrando desculpas para a pequena vida que crescia dentro dela. Ela se sentiu tola, não por estar grávida, nem mesmo por amá-lo, mas por acreditar que ele estaria à altura do momento, por acreditar que ele era capaz de algo mais suave do que ambição. Naquela noite, ela arrumou seus pertences com as mãos trêmulas. Ela não podia ficar em uma cidade onde cada esquina a lembrava dele, onde cada vitrine de boutique refletia uma versão de si mesma que ela não reconhecia mais. Ela não podia ficar em um lugar onde se sentia pequena,
indesejada, quebrada. Ela reservou uma passagem de ônibus para a cidade tranquila de sua tia, a várias horas de distância, deixando para trás o skyline reluzente e todos os sonhos que uma vez pareceram tão brilhantes. No ônibus, ela finalmente permitiu-se chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas, enquanto as luzes da cidade se transformavam em um borrão de laranja e ouro. Ela chorou pela mulher que costumava ser, pelo futuro que havia imaginado, pelas palavras que a assombrariam. Você não é mais bonita. Ela chorou até que a exaustão a dominou, e quando acordou novamente para o amanhecer sobre campos nevados, algo dentro dela havia mudado. A dor ainda estava lá, aguda e alojada profundamente. Mas por baixo dela, uma resolução frágil começou a tomar forma. Ela não estava indo embora porque era fraca. Ela não estava desaparecendo porque estava envergonhada. Ela estava protegendo a si mesma e seu filho de um homem que via a beleza apenas na superfície. Enquanto o ônibus se aproximava de seu destino, Raquel colocou a mão sobre o estômago novamente. Eu vou te amar, ela sussurrou suavemente. Mesmo quando ninguém mais amar, ela não sabia ainda como sobreviveria, como criaria um filho sozinha, ou como reconstruiria sua vida a partir desses destroços. Mas ela sabia de uma coisa com clareza dolorosa. Victor Lima nunca teria o poder de quebrá-la assim novamente. E em algum lugar, nas profundezas silenciosas de seu coração machucado, uma pequena faísca se acendeu, o início da força que ela precisaria nos anos que viriam. A pequena cidade onde Raquel reconstruiu sua vida a saudou com a quietude suave que ela não sabia que precisava. Não era nada como a metrópole que ela havia deixado para trás. Não havia edifícios de vidro imponentes. Não havia táxis buzinando. Não havia multidões apressadas com pastas e urgência movida à cafeína. Aqui, o ar cheirava a pinho e a pães recém-assados da padaria da esquina. A neve caía suavemente na maioria das manhãs, cobrindo os telhados de branco, e as crianças caminhavam para a escola enroladas em cachecóis coloridos que suas mães haviam tricotado. Era o tipo de lugar onde os vizinhos acenavam mesmo que não a conhecessem, onde o carteiro lembrava o nome de todos, onde a vida se movia devagar o suficiente para seu coração se recuperar. Sua tia, Margarida, a acolheu de braços abertos e com o tipo de abraço caloroso que Raquel não percebia que havia sentido falta. Ela nunca pediu explicações, simplesmente a levou para dentro, fez-lhe uma xícara de chá e preparou um quarto com lençóis limpos e uma colcha que ela havia costurado anos atrás. Raquel dormiu por quase 12 horas naquela primeira noite, a exaustão emocional das últimas semanas finalmente a puxando para o sono mais profundo que tivera em meses. Quando acordou, o sol de inverno filtrava através das cortinas de renda e pela primeira vez em muito tempo ela não sentiu que seu peito estava desmoronando. A gravidez em uma cidade tranquila era mais fácil e mais difícil. Mais fácil porque ela não precisava se esconder de olhares curiosos ou se defender de olhares frios e julgadores do mundo de Victor. Mais difícil porque o silêncio lhe dava espaço para pensar, espaço demais. Às vezes ela ficava acordada ouvindo o vento lá fora, repetindo as palavras dele até que elas ecoassem em seus ossos. Você não é mais bonita. A frase havia se enterrado dentro dela como um espinho, e em algumas noites ela tocava sua barriga crescente e se perguntava se ela poderia realmente ser o suficiente para seu filho. Mas cada consulta de ultrassom a lembrava de que ela não estava sozinha. Havia um batimento cardíaco dentro dela,
um lembrete constante e milagroso de que a vida não terminava só porque um homem falhara em amá-la. Ela encontrou um pequeno emprego na biblioteca local, organizando livros e guardando devoluções. Não era exigente e a quietude lhe caía bem. A bibliotecária, uma mulher gentil chamada Evelyn, simpatizou imediatamente com Raquel e a encorajou gentilmente, sem nunca ser intrometida. As tardes chuvosas eram passadas cercada por pilhas de romances, o leve cheiro de tinta e papel a envolvendo como um cobertor. As crianças frequentemente corriam pelos corredores rindo, e ela sorria com o som, imaginando seu próprio filho fazendo o mesmo um dia. Seu corpo mudava a cada semana que passava, mas ela não odiava mais essas mudanças. Ela começou a passar manteiga de cacau na barriga à noite, sussurrando pequenas histórias para o bebê sobre o mundo que ele logo descobriria. Ela comprou roupas de bebê de segunda mão no brechó, pequenos bodes, cobertores macios, um par de sapatinhos de tricô que ela não conseguiu largar no momento em que os tocou. Ela dobrou tudo cuidadosamente nas gavetas de seu pequeno quarto, sentindo a esperança florescer onde a insegurança havia vivido. Mas a vida não era perfeita. A solidão entrava sorrateiramente em momentos inesperados, especialmente quando ela via jovens casais na cidade rindo enquanto caminhavam de mãos dadas ou pais levantando seus filhos sobre os ombros. Às vezes, ela pegava seu reflexo na vitrine da padaria e parava, assustada por suas bochechas mais redondas e barriga inchada. Ela se lembrava da maneira como Victor a olhava antes e sentia a velha picada retornando. Mas ela se forçava a olhar novamente, a realmente olhar, e via algo totalmente diferente do que ele tinha visto. Ela via força, ternura, resiliência. Ela via um corpo fazendo algo extraordinário. Sua tia notou as noites em que Raquel chorava baixinho na cozinha. Ela nunca perguntou por quê, mas sempre deixava uma chaleira no fogão e um cobertor na cadeira. Uma vez, quando Raquel não conseguiu mais segurar as lágrimas, Margarida simplesmente a segurou e sussurrou: "A dor nos muda, mas às vezes ela nos transforma em alguém mais forte." Raquel se agarrou a essas palavras. À medida que os meses se passavam, a cidade começou a parecer um lar. As pessoas reconheciam Raquel no mercado. As crianças da biblioteca abraçavam suas pernas. Os velhos no café acenavam calorosamente quando ela passava. Ela encontrou estabilidade, não em grandes gestos ou coisas caras, mas em pequenas rotinas. A xícara de chá da manhã, a neve derretendo lentamente no parapeito da janela, o tum suave do seu bebê chutando. Sua gravidez não foi fácil. Houve momentos de medo em que ela se sentiu muito sozinha. Houve consultas médicas onde ela desejou que alguém estivesse sentado ao lado dela. Mas também houve momentos de beleza indescritível, como quando ela ouviu pela primeira vez o batimento cardíaco forte e constante de seu filho ecoar pela sala de ultrassom. Ou quando o sentiu soluçar pela primeira vez. Ou quando percebeu que poderia amá-lo mais ferozmente do que jamais amara qualquer coisa. Ela parou de esperar que Victor de repente se importasse. Ela parou de imaginar a reação dele à sua barriga crescente. Ela parou de lamentar o futuro que um dia pensou que precisava. Em vez disso, ela começou a imaginar um novo. Um onde ela não estava tentando se encaixar na ideia de beleza de outra pessoa. Um onde seu filho cresceria com bondade, não julgamento. Um onde ela confiava em si mesma novamente. A vida não era perfeita, mas pela primeira vez desde que seu mundo se despedaçou, Raquel sentiu algo quente subindo por baixo dos escombros. Uma determinação tranquila.
Um novo começo se formando gentilmente, silenciosamente. Uma crença de que ela e seu filho mereciam mais do que a crueldade da qual haviam escapado. Ela não sabia ainda o que o futuro reservava. Ela não sabia que Victor, um dia, se arrependeria de cada palavra cruel. Ela não sabia que seus caminhos se cruzariam novamente de uma forma que abalaria os dois. Por enquanto, ela simplesmente sabia disso. Ela estava se tornando alguém mais forte, alguém mais suave, alguém inteira. E seu filho já estava curando partes dela que ela pensava que haviam desaparecido para sempre. Victor passou os primeiros meses depois que Raquel foi embora, fingindo que não havia notado. Ele dizia a si mesmo que a ausência dela não significava nada, que as mulheres vinham e iam, que a vida era mais fácil, sem complicações emocionais. Ele se enterrou no trabalho da mesma forma que algumas pessoas se enterram na areia durante uma tempestade, pensando que se ele simplesmente ficasse parado o tempo suficiente, tudo acabaria se acalmando. Sua empresa prosperou. Os investidores o elogiavam. Sua agenda transbordava de reuniões, voos, negócios e mais negócios. Para o mundo exterior, ele ainda era Victor Lima, o jovem CEO implacável que nunca vacilava. Mas por dentro, algo pequeno e afiado começou a roer-lhe, e ele não entendeu o que era até que fosse tarde demais. Começou com pequenos inconvenientes. Ele não conseguia dormir a menos que o quarto estivesse completamente silencioso. Ele não conseguia se concentrar se alguém usasse o mesmo perfume que Raquel usava. Ele não conseguia passar pela sessão de maternidade em uma loja sem uma inexplicável opressão apertando sua garganta. Ele dizia a si mesmo que era estresse. CEOs esgotavam o tempo todo. Ele contratou um novo personal trainer, dobrou suas horas na academia, comprou uma nova cobertura com tetos mais altos e melhor isolamento acústico e se convenceu de que era o suficiente. Mas todas as noites, quando ele finalmente se deitava, o silêncio pressionava contra ele como um peso. A escuridão se tornava muito alta. E naquela quietude, ele ouvia o eco de sua própria voz dizendo palavras que ele não conseguia mais compreender. Você não é mais bonita. Ele repassava a cena repetidamente e percebeu que nem sequer havia olhado para ela direito naquele dia. Ele havia falado por irritação, por egoísmo, por um medo que ele se recusava a nomear. Ele se lembrou do rosto dela, de como sua expressão não desmoronou dramaticamente, mas em vez disso, ficou assustadoramente parada. Na época, ele havia dito a si mesmo que ela estava exagerando. Agora, com a distância e o silêncio para magnificar tudo, ele sentiu a verdade atingi-lo em cheio. Ele havia esmagado algo frágil em uma mulher que havia confiado nele. Ele não apenas a havia insultado, ele a havia quebrado. Mas não foi até ele encontrar a foto dobrada do ultrassom semanas depois, presa entre documentos em sua mesa, que seu mundo realmente se abriu. Ele havia esquecido que ela existia, esquecido que ela havia mostrado a ele naquele dia. Quando ele a pegou agora, suas mãos tremeram. A minúscula forma na imagem em preto e branco de repente parecia insuportavelmente real. Ele sentou-se em seu escritório, a cidade brilhando atrás dele, e encarou a foto até que sua visão embaçou. Ele não sabia por quanto tempo ficou ali, apenas que quando finalmente se levantou, algo dentro dele havia mudado permanentemente. Ele não estava mais apenas envergonhado do que havia dito, ele estava aterrorizado com o que havia perdido. Os meses seguintes apenas intensificaram esse medo. Ele voltava para casa depois de jantares com modelos e sentia um vazio que não conseguia explicar. Conversas com colegas sobre famílias o deixavam tenso. Ele ficava acordado imaginando Raquel em algum lugar distante,
segurando um bebê, seu bebê, e ele não sabia o que o aterrorizava mais, a ideia de que ela pudesse estar sofrendo sozinha ou a ideia de que ela pudesse não precisar mais dele de jeito nenhum. Ele nunca havia sido necessário de uma maneira real antes, não daquele jeito, não por alguém que era parte dele. Ele tentou rastreá-la uma vez impulsivamente, mas o número dela estava desconectado e o apartamento dela estava vazio. O gerente do prédio disse que ela se mudou de repente, sem endereço para encaminhamento, sem mensagem, nada. Ele voltou para casa abalado, incapaz de entender por que o vazio dentro dele ficava mais nítido em vez de mais brando. Ele tentou dizer a si mesmo que perdê-la era um alívio, que ele não estava pronto para a paternidade de qualquer maneira, que ele não queria aquilo. Mas cada vez que ele tentava se convencer, algo dentro de seu peito se contraía dolorosamente. Uma noite, depois de uma semana longa e exaustiva, ele sonhou com ela novamente. No sonho, ela estava vestindo um suéter claro, o cabelo preso, as bochechas coradas, não de angústia, mas de felicidade. Ela estava sorrindo para um garotinho em seus braços, as mãozinhas dele alcançando seu rosto. Victor caminhou em direção a eles, mas ela não o viu. Ela simplesmente se virou e se afastou pacificamente, o filho aninhado em seu ombro. Ela desapareceu na distância, com uma serenidade que Victor nunca havia lhe dado na vida real. Ele acordou ofegando, sentando-se tão rápido que quase caiu da cama. Foi a primeira vez que ele entendeu o que o arrependimento realmente parecia. Uma mão invisível apertando seus pulmões até que ele não conseguisse respirar. Ele pressionou as palmas das mãos contra o rosto e sussurrou para o quarto vazio: "O que eu fiz?" Mas o silêncio não deu respostas e, pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu totalmente impotente. À medida que os anos se passavam, o mundo via Victor se tornar mais bem-sucedido, mais influente, mais admirado. Mas nada disso aliviava a dor silenciosa que o seguia por toda parte. Ele notava mais as crianças do que jamais havia notado. Ele notava pais levantando seus filhos no ar. Ele notava mulheres grávidas e se perguntava se elas se sentiam tão sozinhas quanto Raquel deve ter se sentido. E a cada vez a culpa o feria novamente. Eventualmente, ele parou de tentar contar a si mesmo a mentira reconfortante de que ela havia exagerado. Em vez disso, a verdade se instalou pesadamente dentro dele. Ele havia falhado com ela. Ele havia falhado com um filho que nunca conheceu. Ele havia jogado fora algo insubstituível. E embora ele não soubesse ainda o quão profundamente esse erro o definiria, embora não tivesse ideia de que seus caminhos se cruzariam novamente de uma forma que quebraria todas as paredes que ele havia construído, Victor Lima finalmente admitiu para si mesmo a única coisa que ele se recusara a dizer em voz alta. Ele não apenas se arrependia das palavras que havia dito, ele se arrependia de tê-la perdido. E a dor dessa perda o assombraria até que o destino o forçasse a encará-la. Raquel tinha aprendido a construir seus dias em torno de rituais pequenos e constantes que a mantinham centrada. Chá matinal com mel, uma caminhada pelas ruas tranquilas, meia hora de leitura antes de dormir. Júlio, agora um garotinho de 2 anos, brilhante e curioso, com cabelos escuros que encaracolavam em suas orelhas e olhos azuis que pareciam muito marcantes para alguém tão pequeno, era o centro de seu universo. Ele amava o parque perto da praça da cidade, amava acenar para os cachorros, amava apontar para cada caminhão que passava, como se anunciasse a chegada da realeza. Raquel se sentia em paz ali,
escondida do mundo que havia deixado para trás. Ela não se encolhia mais com seu reflexo, não evitava mais o espelho, não ouvia mais a voz de Victor toda vez que percebia suas próprias curvas. Com Júlio, a vida havia se tornado mais lenta, mais suave, mais real. Ela não pensava mais na cidade, ela não pensava em Victor. Pelo menos, ela tentava não pensar. Mas o destino às vezes tem uma maneira cruel de reabrir portas que juramos estarem permanentemente fechadas. Aconteceu em uma tarde comum, o tipo de dia tão monótono que ela nunca o teria lembrado, se não fosse pelo que ocorreu em seguida. Ela e Júlio tinham ido ao shopping center na beira da cidade para comprar mantimentos. O shopping era pequeno, mas acolhedor, decorado com flocos de neve de papel que as crianças tinham feito para eventos de inverno. Júlio andava ao lado dela, agarrando seus dedos, parando ocasionalmente para olhar as vitrines de bichos de pelúcia ou apontar animadamente para a escada rolante. Raquel estava escolhendo maçãs quando sentiu uma sensação estranha e arrepiante na espinha. Não era medo exatamente, mas um tipo de consciência, como o momento antes de uma tempestade começar. Ela se livrou disso, foi para o próximo corredor e enfiou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Júlio insistiu para que ela o segurasse, querendo uma visão melhor das caixas de cereal coloridas. Ela o levantou, beijou sua testa e sussurrou algo que o fez rir. Então ela se virou e o viu. Victor Lima estava parado na outra extremidade do corredor, congelado no lugar, olhando para ela como se seu mundo inteiro tivesse acabado de colidir com ele em velocidade máxima. Ele parecia diferente, não polido, não invencível, não o CEO arrogante que vivia em coberturas imaculadas e falava como se nada pudesse tocá-lo. Seu cabelo estava levemente despenteado, como se ele tivesse passado a mão por ele muitas vezes. Seu casaco era caro, mas desabotoado, e ele estava estranhamente parado, como um homem que não tinha certeza se estava acordado. A respiração de Raquel engasgou dolorosamente em seu peito. Por um momento, ela sentiu como se seu coração tivesse esquecido como bater. Ela não o via há 2 anos e havia imaginado o reencontro deles de 1000 maneiras diferentes, a maioria envolvendo portas batendo, palavras duras ou dor aguda. Mas ela nunca havia imaginado isso. Ele parado ali, com olhos arregalados e atordoados, olhando não para ela, mas para a criança em seus braços. Júlio olhou para o estranho com curiosidade. Ele apoiou a cabeça no ombro de Raquel e piscou seus enormes olhos azuis, os mesmos olhos azuis que agora o encaravam do outro lado do corredor, cheios de choque e algo perigosamente próximo da devastação. Victor não se moveu, não respirou, não piscou. Raquel sentiu cada músculo de seu corpo se tensionar. Ela apertou Júlio instintivamente, sua mente acelerada, o pânico subindo como uma maré que ela não conseguia controlar. Seu coração batia forte contra suas costelas, sua garganta se fechando. Ela queria correr, ela queria gritar, ela queria proteger seu filho de tudo o que havia escapado. Victor deu um único passo à frente, tão lentamente que parecia temer que a cena inteira desaparecesse se ele se movesse muito rápido. Seus olhos, aqueles penetrantes olhos azuis que ela amou um dia, estavam fixos unicamente no garoto em seus braços. Seus lábios se entreabriram, como se ele quisesse falar, mas nenhuma palavra saiu. O choque havia roubado sua voz. Raquel encontrou a dela primeiro. Não estava firme, não estava forte, mas foi o suficiente. Não, ela sussurrou, segurando Júlio mais perto. Victor parou instantaneamente, como se a voz dela o tivesse atingido como um golpe físico.
Ele engoliu em seco, seu pomo de Adão subindo e descendo, e pela primeira vez ela viu medo inconfundível em seu rosto. Não raiva, não superioridade, medo, cru e pesado e inconfundivelmente humano. Raquel, ele finalmente conseguiu sua voz rouca, instável. Ela odiava que ele não merecesse nada dela, nem mesmo uma resposta. Ela odiava que ainda sentisse algo. Raiva, mágoa, ressentimento, lembranças. Ela odiava que este momento estivesse acontecendo. Mas ela também se recusou a mentir. Sim, ela disse baixinho, cada músculo tenso pela emoção. Ele é seu filho! A frase atingiu Victor mais forte do que qualquer tapa. Seu rosto se desfez, apenas por um segundo, como se o peso de 2 anos perdidos caísse sobre ele de uma vez. Seus joelhos realmente vacilaram, e ele teve que se apoiar na prateleira ao lado dele para se firmar. Ele olhou para Júlio como se o mundo tivesse saído de seu eixo. Júlio, sentindo a tensão, mas sem entendê-la, levantou a mãozinha e acenou para Victor com um sorriso tímido. Aquele foi o momento em que Victor quebrou, não com raiva, não dramaticamente, mas silenciosamente, de uma forma que abalou Raquel mais do que qualquer outra coisa poderia ter feito. Lágrimas brotaram em seus olhos, lágrimas reais, não escondidas, irrestritas, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, Victor Lima não parecia em nada um CEO milionário. Ele parecia um homem que havia descoberto algo precioso apenas depois de perdê-lo. Sua voz tremeu quando ele sussurrou: "Meu Deus, ele se parece tanto com..." Raquel se virou bruscamente, porque se não o fizesse, suas próprias lágrimas a trairiam. Ela pressionou um beijo na têmpora de Júlio, reuniu sua força e sussurrou: "Estamos indo embora." Victor deu um passo à frente novamente, não agressivamente, não com direito, mas desesperadamente. "Por favor, Raquel, não vá." Ela não olhou para trás. Ela não podia. Seu coração não estava pronto. Mas enquanto ela se afastava, ela o ouviu sussurrar atrás dela, quebrado e sem fôlego: "Eu sinto muito." E embora ela continuasse andando, o tremor em seu peito lhe dizia uma coisa com clareza aterrorizante. A história deles não havia acabado, nem de longe. Raquel mal dormiu naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Victor, chocado, pálido, abalado até o âmago. Ela viu a maneira como seus joelhos quase vacilaram, a maneira como seus olhos se encheram de lágrimas, a maneira como ele sussurrou: "Eu sinto muito." Como se o pedido de desculpas o estraçalhasse por dentro. Ela havia passado 2 anos se preparando para nunca mais vê-lo, construindo muros ao redor de cada ferida que ele deixou, aprendendo a respirar sem o peso de sua decepção. Mas o universo, cruel e imprevisível, havia esmagado a distância que ela tanto lutou para criar em um único momento acidental. Júlio dormia pacificamente ao lado dela, uma mãozinha repousando em seu braço, inconsciente de que seu mundo inteiro havia acabado de ser abalado. Raquel acariciou o cabelo dele, inalando seu calor familiar. Ele era tudo o que era seguro, tudo o que era puro. Ela havia jurado protegê-lo do medo, da solidão, do desgosto, do tipo de crueldade que ela havia sofrido. E agora, o homem que havia causado aquela dor havia encontrado o caminho de volta para a vida deles. Ela sussurrou uma promessa trêmula para seu filho adormecido: "Eu não vou deixar nada te machucar." Mas ela não tinha certeza de quem ela queria proteger mais, Victor ou a si mesma. A manhã chegou com um peso que ela não conseguia sacudir. Enquanto vestia Júlio e preparava o café da manhã, suas mãos tremiam com o esforço de tentar agir normalmente. No entanto, a vida exigia normalidade.
Crianças pequenas não paravam por turbulência emocional. Elas queriam panquecas, brinquedos e uma viagem ao parque porque a neve finalmente havia começado a derreter. Ela quase acreditou que poderia fingir que o dia anterior não havia acontecido. Até que ela abriu a porta da frente. Victor estava parado na varanda. Ele não estava vestido como um CEO hoje, sem casaco sob medida, sem sapatos polidos, sem confiança impenetrável. Ele vestia jeans e um suéter simples, o cabelo um pouco bagunçado, sua expressão contraída pela preocupação. Ele parecia um homem que também não havia dormido. Como um homem que havia repetido o mesmo momento em sua mente repetidamente até que se tornou insuportável. Raquel se enrijeceu instantaneamente, seu instinto protetor se acendendo. Ela mudou Júlio para o quadril, apertando seu abraço. Victor percebeu o movimento e recuou imediatamente, levantando as duas mãos em um gesto de completa rendição. Eu não estou aqui para forçar nada, ele disse baixinho. Eu precisava ver você, ver ele. Raquel não se moveu. Você não deveria estar aqui. Eu sei, ele disse a voz baixa. Mas eu não podia deixar as coisas como estavam ontem. Júlio espiou por cima do ombro de Raquel, piscando para o homem na varanda. Ele não o reconheceu, não de verdade, mas ele sentiu algo. Crianças sempre sentem. Ele aninhou a cabeça timidamente contra o pescoço de Raquel. Victor engoliu em seco, e seus olhos se suavizaram de uma maneira que fez a respiração de Raquel falhar. Eu posso dizer algo? Ela hesitou, a batalha dentro dela tão intensa que quase doía ficar parada. Mas finalmente ela assentiu uma vez. Não perdão, apenas permissão. Victor exalou trêmulo. Eu não espero nada de você, ou dele. Mas eu preciso que você saiba que eu não sou o homem que eu era naquela época. Raquel sentiu sua mandíbula apertar. Você disse coisas que não podem ser desfeitas. Eu sei, ele sussurrou, a dor piscando em sua voz. Eu sei exatamente o que eu disse, e eu ouço essas palavras todas as noites. Eu as ouço da mesma forma que você deve ter ouvido. E eu me odeio por isso. Ele parou, lutando para firmar a respiração. Raquel, eu não apenas machuquei você. Eu machuquei meu filho. Um filho que eu nem tive a coragem de imaginar. Eu nunca posso desfazer isso. Mas se houver a menor chance, apenas uma lasca, de que eu possa fazer parte da vida dele, eu quero tentar. Raquel balançou a cabeça não com raiva, mas com exaustão. Não é tão simples. Eu não quero simples, ele disse suavemente. Eu quero honesto, mesmo que doa. Júlio se mexeu em seus braços e quando Raquel olhou para ele, Victor seguiu o olhar dela com um anseio tão cru que ela sentiu algo se contorcer dolorosamente dentro dela. Ela saiu para a varanda, fechando a porta atrás de si. Júlio não te conhece, ela disse cuidadosamente. Você não pode simplesmente entrar e reivindicar algo de repente só porque se sente culpado. Eu não estou aqui por causa da culpa, Victor disse firmemente, recuando como se temesse que qualquer movimento a assustasse para longe. Eu estou aqui porque eu quero estar, porque eu deveria ter estado desde o início. A respiração de Raquel tremeu. O ar entre eles parecia frágil, esticado por tudo o que não foi dito. As pessoas não mudam tão facilmente, ela murmurou. Ele encontrou os olhos dela sem vacilar. Eu não mudei facilmente. Foi preciso perder tudo o que importava. Foi preciso tempo. Foi preciso arrependimento. Foi preciso pesadelos. Foi preciso finalmente perceber que ser pai não é algo que você assina quando é conveniente, é algo que você se torna quando a vida exige que você seja melhor.
A garganta de Raquel apertou dolorosamente. Ela não queria ouvir essas palavras. Ela não queria senti-las. Ela queria fechar a porta e enterrar o passado. Mas enquanto olhava para Victor, sua honestidade crua, seu controle trêmulo, seus olhos cheios de milhares de pedidos de desculpas não ditos, algo em seu coração se moveu, não o suficiente para curar, mas o suficiente para tremer. Júlio levantou a cabeça então e estendeu uma mãozinha em direção a Victor. Apenas um gesto curioso e gentil. A respiração de Victor engasgou. Ele não o tocou, não se atreveu, mas se agachou lentamente, abaixando-se ao nível de Júlio, oferecendo um pequeno sorriso. "Oi", ele sussurrou. Eu sou Victor." O coração de Raquel palpitava. Ela esperava arrogância, direito, exigências. Em vez disso, ela viu humildade. Ela viu remorso. Ela viu um homem aterrorizado de fazer a coisa errada novamente. O momento se esticou entre eles como um fio frágil. Finalmente, Raquel sussurrou as palavras que nunca esperou dizer. "Você pode vir ao parque conosco apenas por um tempinho." Victor olhou para cima bruscamente, choque e gratidão colidindo em seu rosto. "Obrigado", ele respirou. "Eu agradeço." Raquel não sorriu. Ela não estava pronta para isso. Mas ela se afastou, permitindo que ele a seguisse à distância. E enquanto caminhavam para o parque, Raquel segurando seu filho, Victor seguindo atrás como uma sombra, finalmente retornando para casa, ela percebeu a verdade que não queria reconhecer. Este não era o fim de nada. Era o começo de algo aterrorizante, algo complicado, algo para o qual ela não estava pronta, mas algo que ela enfrentaria de qualquer maneira, por Júlio, e talvez, apenas talvez, por si mesma. A caminhada até o parque parecia irreal, como se Raquel estivesse vagando pela vida de outra pessoa. A brisa fria roçava em suas bochechas, carregando o leve cheiro de pinho e neve derretida, e Júlio chutava as pernas alegremente em seus braços, inconsciente da tensão se estendendo silenciosamente entre os adultos atrás dele. Victor manteve sua distância, seguindo alguns passos atrás, cuidadoso para não invadir o frágil espaço que Raquel lhe permitia. Cada passo que ele dava parecia medido, reverente, como se estivesse se aproximando de um lugar sagrado em vez de um playground meio congelado em uma cidade tranquila. Quando chegaram, Júlio se contorceu de empolgação até que Raquel o colocou no chão. Ele correu em direção ao pequeno escorrega, suas botas fazendo tapes suaves na neve compactada. Raquel ficou perto o suficiente para pegá-lo se ele caísse, embora ele raramente caísse. Ele era robusto, aventureiro, cheio de energia que ela lutava para acompanhar em alguns dias. Victor ficou por perto com as mãos enfiadas nos bolsos, observando com olhos arregalados e maravilhados. Quando Júlio olhou para ele, Victor ofereceu um sorriso hesitante, um que parecia estranho em seu rosto, geralmente composto, como se ele não estivesse acostumado a sorrir por razões que não envolvessem negócios. Demorou um pouco para Júlio se aproximar dele novamente. Ele subiu no escorrega 2 vezes, coletou uma pequena pilha de gravetos e anunciou triunfantemente que um graveto parecia uma cauda de dragão. Victor não conseguiu evitar uma risada baixa. Raquel notou a maneira como seus ombros relaxaram apenas um pouco, como se aquela pequena explosão de imaginação infantil tivesse derretido algo congelado dentro dele. Finalmente, Júlio caminhou em direção a ele com curiosidade ousada. Victor se ajoelhou imediatamente, tornando-se pequeno para não intimidá-lo. "Essa é a sua cauda de dragão?" Victor perguntou gentilmente.
Júlio assentiu com entusiasmo, segurando-a com orgulho. Olha! Victor pegou o graveto cuidadosamente, estudando-o como se fosse um artefato inestimável. Muito impressionante. Eu acho que você está certo. Definitivamente uma cauda de dragão. Júlio riu e se inclinou. A respiração de Raquel engasgou quando Júlio colocou sua mãozinha no ombro de Victor para se equilibrar, um gesto tão inocente, mas que fez Victor inalar bruscamente, como se o toque quebrasse o pouco controle que lhe restava. Raquel se virou sob o peso do momento, fingindo arrumar sua luva, embora seus dedos não estivessem realmente frios. Ela não tinha certeza do que sentia: medo, anseio, ressentimento, tristeza, esperança. Estava tudo tão emaranhado que ela não conseguia separar uma emoção da outra. Victor permaneceu perfeitamente imóvel, deixando Júlio explorar, tocar seu cabelo, examinar seu relógio, cutucar o zíper de seu casaco. Cada movimento parecia sagrado para ele. Ele não se apressou, não interferiu, não tentou reivindicar nada. Ele apenas observou seu filho com uma admiração silenciosa que fez o coração de Raquel se contorcer dolorosamente. Você não precisa ficar de joelhos para sempre, Raquel murmurou finalmente, tentando soar prática, mas falhando em disfarçar o tremor em sua voz. Victor se levantou lentamente, tirando a neve de seus joelhos. Está tudo bem. Eu queria... Ele olhou para Júlio novamente, sua expressão suave e incerta. Ele é incrível. Raquel cruzou os braços firmemente sobre o peito, tentando se proteger da vulnerabilidade que as palavras dele agitavam. Ele é. Houve um longo silêncio, o tipo que fazia o ar parecer muito rarefeito. Victor se mexeu ligeiramente, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que havia ensaiado repetidamente em sua cabeça. Eu sei que você não me deve nada, ele começou baixinho. Nem perdão, nem confiança, nem mesmo uma chance. Raquel não interrompeu, embora sua mandíbula estivesse tensa. Eu só... quero estar aqui, ele continuou a voz baixa. Mesmo que seja devagar, mesmo que sejam apenas alguns minutos de cada vez. Eu quero aprender a fazer isso. Eu quero conhecê-lo. Raquel olhou para ele. Você teve a chance de conhecê-lo quando eu estava grávida. Quando eu te mostrei aquele ultrassom, você... Ele a interrompeu gentilmente, os olhos cheios de algo cru. Eu sei exatamente o que eu fiz. E eu repeti aquele momento todos os dias desde então. Raquel engoliu em seco. Isso não desfaz. Não, ele concordou suavemente. Nada nunca vai desfazer, mas talvez eu possa tentar construir algo diferente daqui para frente. Algo melhor, não por mim, por ele. Júlio correu então e enfiou um punhado de neve na luva de Victor, inconsciente do peso emocional no ar. Victor piscou surpreso, então riu, uma risada real que Raquel nunca tinha ouvido dele antes, uma sem arrogância ou frieza. Ele se agachou novamente, deixando Júlio despejar mais neve em suas mãos, até que suas luvas estivessem encharcadas. Raquel observou, sentindo algo dentro dela amolecer e doer. Ver Victor assim, humilde, paciente, gentil, parecia olhar para um homem totalmente diferente daquele que um dia a quebrou com uma frase. Ela ainda não confiava nessa versão. Ela não tinha certeza se um dia confiaria. Mas parte dela reconheceu que algo nele havia rachado no dia em que ela partiu, e algo novo estava crescendo no espaço que o velho Victor um dia ocupou. Eu posso vir novamente amanhã? Ele perguntou baixinho quando Júlio correu de volta para o escorrega. Ele não olhou diretamente para ela, como se tivesse medo da resposta. Raquel hesitou. A parte dela ainda ferida queria dizer não, fechar a porta firmemente antes que a dor antiga ressurgisse. Mas outra parte, a parte que havia visto seu filho
colocar sua mãozinha no ombro de Victor, sabia que isso não era sobre o medo ou o orgulho dela. Era sobre um garotinho que merecia honestidade e conexão, não importa o quão complicados fossem os adultos ao seu redor. Finalmente ela exalou. Vamos ver. Não era uma promessa, mas também não era uma rejeição. Victor assentiu lentamente, como se aceitasse uma sentença que esperava, mas esperava mudar. Obrigado, ele murmurou, a sinceridade colorindo cada sílaba. Raquel não respondeu. Ela voltou seu olhar para Júlio, que agora estava insistindo que o escorrega era, na verdade, a montanha de um dragão. Victor também o observou, as mãos nos bolsos, os ombros tensos, mas esperançosos. Pela primeira vez, Raquel não sentiu raiva ao olhar para ele. Ela sentiu algo muito mais assustador, algo que ela não conseguia nomear ainda, algo frágil, algo perigoso, porque, apesar de tudo, ela podia ver que ele não era o mesmo homem de quem ela se afastou. E isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa que ele já havia dito. As semanas seguintes se desenrolaram de maneiras que Raquel nunca poderia ter previsto. Victor começou a aparecer no parque regularmente, sempre mantendo uma distância respeitosa, a menos que Júlio se aproximasse dele primeiro. Ele nunca presumiu, nunca pressionou, nunca tentou forçar uma conexão. Em vez disso, ele deixou Júlio liderar o ritmo de sua nova e frágil dinâmica. Às vezes, o garotinho mal olhava para ele, muito ocupado perseguindo esquilos ou pisando em pilhas de neve. Outras vezes, Júlio corria direto para ele com o entusiasmo não filtrado que só uma criança podia dar, puxando a manga do casaco de Victor, exigindo sua atenção como se fosse a coisa mais natural do mundo. Raquel assistia a tudo com o coração preso entre dois extremos. Cada sorriso que Júlio dava a Victor parecia uma pequena vitória contra a escuridão do passado. Cada risada que eles compartilhavam contorcia algo dentro dela de maneiras para as quais ela não estava preparada. Ela não podia negar o que via. Victor estava tentando, verdadeiramente tentando. Não era performático ou apressado. Ele se movia lentamente, cuidadosamente, como se estivesse aterrorizado de quebrar algo frágil. Uma tarde, eles se encontraram no parque após uma leve queda de neve. O céu brilhava suave e cinza, e o ar estava fresco com o cheiro do inverno se aprofundando na estação. Júlio correu à frente, deixando pequenas pegadas para trás, enquanto Raquel o seguia de perto, as mãos enterradas nos bolsos. Victor chegou alguns minutos depois, ligeiramente ofegante, as bochechas coradas pelo frio. Ele parecia diferente nestes dias, menos polido, mais humano. O peso que ele carregou por anos parecia ter mudado, suavizando as linhas rígidas de sua postura. Ele se aproximou de Júlio primeiro, agachando-se enquanto o garotinho exibia orgulhosamente um monte de neve que ele insistia ser uma pedra mágica de gelo. Victor assentiu solenemente e a examinou como se estivesse conduzindo uma avaliação científica. Muito rara, ele murmurou, fazendo Júlio sorrir radiante. Raquel os observou à distância, o calor florescendo por baixo de suas costelas, apesar de si mesma. Mas a paz tranquila se despedaçou quando outra figura apareceu, uma mulher agasalhada em um casaco da moda, o cabelo perfeitamente penteado, sua expressão aguda com curiosidade. Raquel reconheceu o tipo instantaneamente. Ela pertencia ao mundo de Victor, o mundo que Raquel havia deixado para trás. Sofisticada, polida, confiante de uma maneira nascida do dinheiro, em vez da resiliência. Victor! A mulher chamou, soando surpresa e possessiva. Victor enrijeceu, virando-se lentamente. Melissa! Ele disse, endireitando-se em sua altura total. Seu tom era educado,
mas não caloroso. O estômago de Raquel apertou. Ela não sabia quem era Melissa, mas podia adivinhar. Alguém de seu passado, alguém de seu círculo reluzente de conhecidos, alguém que nunca olharia 2 vezes para um playground de cidade pequena. O olhar de Melissa varreu a cena, absorvendo Júlio, depois Raquel, depois o espaço entre eles. Eu tentei te ligar, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Você está evitando todo mundo agora? Ou só eu? Victor não respondeu imediatamente. Sua mandíbula se flexionou, a tensão visível. Júlio puxou sua manga, sussurrando. Victor, olha! E segurando outro tesouro de neve. Victor se ajoelhou instintivamente, dando a Júlio sua atenção total, enquanto Melissa observava com uma mistura de confusão e aborrecimento. Quando Júlio saiu correndo novamente, Melissa finalmente perguntou: Esse é seu sobrinho ou algo assim? Raquel sentiu algo dentro dela se agitar bruscamente, como se atingida por um estilhaço de gelo. Victor se levantou lentamente, virando-se para encarar Melissa com uma seriedade que ela claramente não esperava. Não, ele disse baixinho. Ele é meu filho. Melissa piscou atordoada. Você é... O quê? Desde quando? Você nunca... É complicado, Victor a interrompeu, sua voz controlada. Mas ele é meu filho. A mulher encarou Raquel então, os olhos se estreitando com um julgamento tão afiado que a perfurou diretamente. Raquel levantou o queixo, recusando-se a encolher, mesmo que as feridas antigas ameaçassem se reabrir. Melissa soltou uma risada suave e incrédula. É por isso que você tem estado distante. Victor, sério? Ela? Raquel sentiu o golpe, embora tivesse ouvido coisas piores em sua vida. Mas o que importava não eram as palavras de Melissa, era a reação de Victor. Ele se aproximou de Raquel, sem hesitar, colocando-se entre ela e a mulher, com uma proteção que Raquel nunca havia visto nele antes. Não, ele disse a Melissa, sua voz baixa e afiada como navalha. Você não tem o direito de falar sobre ela assim. Os olhos de Melissa se arregalaram. Eu não percebi que você estava falando sério. Victor exalou lentamente, o ar frio formando nuvens ao redor dele. Eu não estava falando sério sobre nada antes, nem as pessoas ao meu redor, nem meus relacionamentos, nem minha vida. Mas eu estou falando sério agora. Seu olhar suavizou quando ele olhou para Raquel. Sobre eles, a respiração de Raquel engasgou. Ela não estava pronta para as palavras dele, não estava pronta para a sinceridade que irradiava dele. Isso a assustava mais do que qualquer crueldade jamais assustara. Júlio voltou então, atirando-se nos braços de Raquel e balbuciando sobre um boneco de neve que ele queria construir. Ela o abraçou, centrando-se. O tom de Melissa ficou frio. Bem, espero que você saiba o que está fazendo. Ela deu a Raquel um último olhar desdenhoso antes de se virar e ir embora. O silêncio se instalou como neve fresca. Júlio bateu as mãos impacientemente, já esquecendo a tensão, insistindo em construir um boneco de neve imediatamente. Victor olhou para Raquel, o pedido de desculpas em cada linha de seu rosto. Eu não esperava que ela aparecesse, eu sinto muito. Raquel soltou um suspiro lento. Está tudo bem? Não está. Ele disse baixinho. O que ela disse, o que eu permiti que pessoas como ela dissessem no passado, nada disso estava bem. Ela olhou para ele em conflito, vulnerável, insegura. Victor, você não pode simplesmente reescrever tudo com alguns pedidos de desculpas. Eu sei, ele disse, aproximando-se, mas não muito. Mas eu posso começar a fazer as coisas direito, mesmo que seja devagar, mesmo que você nunca me aceite de volta, mesmo que eu nunca mereça isso. Raquel não respondeu.
ela não sabia como. Júlio puxou suas mãos, levando-os em direção ao pedaço de chão nevado onde ele queria seu boneco de neve. Victor hesitou, esperando por permissão. Quando Raquel finalmente assentiu, ele deu um passo à frente para ajudar, ajoelhando-se na neve ao lado de seu filho, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Raquel os observou em silêncio. As mãos de Victor moldavam a neve cuidadosamente, guiando Júlio com entusiasmo paciente. As risadas dele se misturaram, um som suave e caloroso que viajava pelo frio. E pela primeira vez, Raquel sentiu a verdade dolorosa se instalar em seu peito. Victor não estava fingindo. Ele não estava se exibindo. Ele não era o homem que costumava ser. Isso era o que a assustava mais, porque ela podia sentir seu coração começando a mudar também. Raquel acordou na manhã do festival de inverno da cidade com um estranho flutuar em seu peito. Não ansiedade exatamente, mas algo inquieto, algo que parecia antecipação misturada com medo. As ruas fora de sua janela já estavam movimentadas, pessoas estendendo luzes entre postes, vendedores montando barracas vendendo cacau e artesanato, e crianças disparando em jaquetas bufantes, ansiosas para o início das festividades. Ela ajudou Júlio a vestir seu casaquinho azul, alisando o capuz sobre seus cachos escuros, e tentou firmar sua própria respiração. Hoje não era para ser especial, apenas mais um evento de cidade pequena, que ela e Júlio frequentavam todos os anos. Mas tudo estava diferente agora. Victor havia perguntado se poderia se juntar a eles, e ela havia dito sim. Ela não entendia por que havia dito isso. Talvez ela estivesse cansada de prender a respiração ao redor dele. Talvez ela tivesse finalmente aceitado que evitá-lo não estava protegendo seu coração, estava prolongando uma ferida que precisava cicatrizar. Ou talvez, no fundo, ela quisesse ver se a versão dele que ela vislumbrou nas últimas semanas era real. Parte dela temia o que poderia encontrar. Quando Victor chegou, ele estava na beira da praça do festival, as mãos enfiadas desajeitadamente nos bolsos. Ele parecia quase deslocado, alto, marcante, enrolado em um casaco escuro, mas não havia arrogância na maneira como ele se portava. Apenas nervosismo. Seu olhar suavizou imediatamente quando ele viu Júlio correndo em direção a uma barraca com biscoitos em forma de floco de neve. Raquel o seguiu lentamente, dando a si mesma tempo para respirar. Oi, Victor disse quando ela se aproximou, sua voz calorosa, mas cuidadosa. Oi, ela respondeu, ajeitando o chapéu de Júlio como desculpa para não encontrar os olhos dele imediatamente. Victor se ajoelhou para cumprimentar Júlio, que tagarelava animadamente sobre os biscoitos e a música e a possibilidade de ver um mágico mais tarde. Victor ouviu atentamente, balançando a cabeça como se cada palavra fosse preciosa. A gentileza em sua expressão ainda pegava Raquel desprevenida. Era tão diferente do empresário frio e contido que ela conheceu que seu coração tinha dificuldade em conciliar as duas versões dele. Eles caminharam pelo festival juntos, seguindo Júlio de barraca em barraca. Ele apontou para brinquedos de madeira esculpidos, puxou as mãos deles em direção ao carrinho de chocolate quente e riu quando flocos de neve pousaram em seus cílios. Victor comprou para ele um pequeno pinguim de pelúcia sem hesitar, e Raquel viu seu filho abraçá-lo com uma alegria que fez seus olhos arderem. Ela se lembrou bruscamente de que momentos como este não apagavam o passado. Mas ela também não podia negar o calor suave que florescia por baixo de suas costelas. Os três acabaram perto das esculturas de gelo, onde figuras de cisnes e dragões brilhavam sob cordões de luzes. Raquel ficou a uma curta distância,
enquanto Victor levantava Júlio em seus braços para que ele pudesse ver melhor. A risada de Júlio ecoou acima da multidão e flocos de neve se instalaram em seu cabelo, enquanto ele se inclinava para o ombro de Victor com total confiança. A cena abalou Raquel de maneiras para as quais ela não estava preparada. Ela apertou seu cachecol com mais força, firmando-se antes que suas emoções a traíssem. Victor carregou Júlio de volta para ela, e algo em sua expressão mudou quando seus olhos se encontraram. Ele é incrível, Victor murmurou novamente, a voz baixa, reverente. Eu sei, ela sussurrou. Havia tanta coisa entre eles, tecida firmemente em anos de dor e ausência. Raquel podia senti-la pressionando contra os limites de sua contenção. Mas ela não estava pronta para desvendá-la ainda. E ela não deveria ter que estar. Raquel, Victor começou, a respiração visível no ar frio. Eu quero explicar algo. Não para me defender, apenas para que você entenda. Ela permaneceu parada, esperando. Eu não te rejeitei porque eu não me importava, ele disse suavemente. Eu te rejeitei porque eu estava aterrorizado. Eu não sabia como ser vulnerável. Eu não sabia como ser necessário. Minha vida inteira foi construída em ser intocável. E quando você me mostrou aquele ultrassom, algo dentro de mim entrou em pânico. Eu ataquei porque não entendia como ser algo diferente de controlado. Raquel engoliu em seco, a garganta apertada. Isso não torna o que você disse menos cruel. Eu sei, ele respondeu rapidamente. E eu vou me arrepender dessas palavras pelo resto da minha vida. Eu não estou pedindo para você apagá-las ou esquecê-las. Eu estou pedindo a chance de provar, através de ações, que eu não sou mais aquele homem. Ela olhou para Júlio, brincando com o pinguim de pelúcia, para seus olhos brilhantes e bochechas rosadas, para a inocência que ele carregava sem esforço. Então ela olhou de volta para Victor. Realmente olhou. E ela não viu o homem que um dia a dispensou. Ela viu a versão dele que ela desejou, mas nunca recebeu. A que apareceu, a que se ajoelhou pela atenção de uma criança, a que carregava o arrependimento sem fugir dele. Júlio puxou as mãos dos dois então, urgindo-os em direção ao pequeno palco onde os músicos começaram a tocar. A música era lenta e calorosa, flutuando suavemente pelo ar gelado. As pessoas se reuniram, casais de mãos dadas, famílias balançando juntas. Júlio exigiu que eles dançassem, puxando Victor e Raquel para a multidão. Raquel se enrijeceu instintivamente, mas Júlio apertou seus dedos com força surpreendente. Victor hesitou também, sem saber se a alcançava ou mantinha distância. No final, ele colocou uma mão cuidadosa nas costas de Júlio, formando um pequeno triângulo de conexão entre os três. Eles balançaram desajeitadamente no início, mas a risada de Júlio logo suavizou tudo, dissolvendo as bordas estranhas. Por alguns breves minutos, Raquel sentiu a sensação estranha e desorientadora de pertencimento. Victor olhou para ela com uma expressão tão aberta que quase a quebrou. Não havia expectativa em seus olhos, sem exigências, sem suposições. Apenas um apelo silencioso, uma devoção constante, uma esperança que ele não ousava expressar em voz alta. Quando a música terminou, Júlio bateu palmas com entusiasmo, alheio à tempestade emocional girando em torno dos adultos. Raquel se virou para Victor, a respiração presa na garganta. Eu ainda não sei o que isso significa, ela admitiu, a voz tremendo de honestidade. Eu não sei para o que estou pronta. Eu não sei se posso confiar em você da maneira que confiei antes. Victor assentiu lentamente. Você não precisa saber.
E eu não vou pedir para você saber, apenas me deixe continuar tentando, me deixe estar aqui, por ele e por você. Se você algum dia quiser isso. Ela o estudou, procurando por qualquer sinal de sua antiga arrogância. Mas tudo o que ela viu foi um homem despojado de orgulho, parado no frio com o coração nas mãos, pedindo nada além de uma chance de provar a si mesmo. Finalmente Raquel exalou, um passo de cada vez. Os ombros de Victor relaxaram, como se o mundo inteiro tivesse afrouxado seu domínio sobre ele. Um passo de cada vez, ele repetiu suavemente. Júlio os puxou para frente novamente, exigindo cacau, puxando as mãos deles juntas por acidente. Raquel não soltou imediatamente, e Victor não ousou se mover. Enquanto a neve caía suavemente ao redor deles, brilhando sob as luzes do festival, Raquel percebeu algo que nunca pensou ser possível. O perdão não era sobre esquecer. A cura não era sobre apagar o passado. E o amor, quando reconstruído lentamente e deliberadamente, poderia ser mais forte do que qualquer coisa que viesse antes. A jornada deles não estava completa. Suas feridas não estavam totalmente curadas. Seu futuro não era certo, mas, pela primeira vez, realmente parecia possível.